O encontro com a história da Igreja para apresentar os concílios ecuménicos ao longo da vida da Igreja Católica. Como sempre temos feito com o Dom Manuel Clemente, cumprimento, muito boa tarde. Paulo, muito obrigado boa por tarde. estar a ver mais connosco. Foram determinantes estes concílios ao longo da história da Igreja? Foram determinantes, de certa maneira, até pontualizam. Isto é, se nós queremos olhar para estes 2000 anos, e no que diz respeito a esta série de 21 concílios, sobretudo para a Igreja Ocidental e Latina, nós encontramos em cada um destes concílios, digamos, a melhor figuração de cada tempo e de cada problemática. E percebemos como a pouco e pouco, de concílio para concílio, na resposta e na elucidação de vários pontos da doutrina, também ela se foi esclarecendo e a tradição se foi desenvolvendo, com certeza fiel a si própria, mas cada vez mais desdobrada, digamos assim. E nós hoje vamos ver dois concílios do século XV, muito relevantes. O concílio de Constança e o concílio de Florença. Aliás, podemos dizer Basileia, Ferrara, Florença, nas suas sucessivas sessões, em meados do século XV. Foram muito determinantes porque eles, de alguma maneira, já configuram o final da cristandade ocidental, porque o primeiro, o concílio de Constança, vai responder a uma profunda divisão da cristandade ocidental, profunda, chamada cisma do Ocidente. E depois o segundo, o concílio de Florença, vai tentar responder a uma outra divisão, que era a divisão entre Ocidente e Oriente, portanto, entre latinos e gregos. Né? São muito importantes estes dois concílios. Eu peço, para não nos perdermos, ao Paulo para ler mais um trecho de Combi referente a eles e depois tentarei aqui fazer alguma elucidação. Pelo decreto Sacrosanto, de 6 de abril de 1415, a Assembleia de Constança afirma a supremacia do concílio sobre toda a Igreja, inclusive o Papa. A abdicação de João XXIII e de Gregório XII e a deposição de Bento XIII permitem a eleição de Martinho V, em novembro de 1417. O cisma terminara, foi decidida a convocação de concílios periódicos. Eugênio IV decide, em setembro de 1437, a transferência do concílio de Basileia para Ferrara e, posteriormente, para Florença. Uma delegação bizantina de várias centenas de pessoas, entre as quais o imperador e o patriarca de Constantinopla, chega à Itália. As discussões teológicas são conduzidas com maior seriedade que em Leão, em 1274. Um decreto de união é assinado no dia 5 de julho de 1439 e o Papa manifesta a sua alegria por este facto. Ora bem, dois concílios, qualquer deles com longuíssima história, o de Constança e o de Florença, um ainda nos princípios do século XV, o outro já nos anos 30, final dos anos 30, e o que é que nós temos que reter? Eu dizia há bocado que o concílio de Constança tentou resolver, e conseguiu resolver, um problema gravíssimo na história da Igreja Ocidental, o chamado cisma do Ocidente. O que é o cisma do Ocidente? Cisma quer dizer divisão, não é? Em 1378, tinha-se dado a eleição do Papa Urbano VI. Uma eleição feita em Roma. Até aí, durante muito tempo, os papas tinham vivido, ao longo desse século XIII, em Avignon, que hoje é a França, mas na altura não era. Tinham regressado a Roma e agora tinha sido eleito em Roma o Papa Urbano VI. É certo que essa eleição foi feita sob grande pressão, porque os romanos, digamos assim, tinham cercado o palácio e tinham insistido que lhes dessem um Papa romano ou ao menos italiano, com medo que os papas voltassem para Avignon, não é? E Roma perdia tudo com isso, a cidade de Roma. Daí que, com esta pressão, foi eleito o Papa Urbano VI, já disse que, com um grande ímpeto reformador da vida da Igreja, depois começa a ser assim drástico para alguns dos cardeais que, chegado o verão desse ano, 1368, saem de Roma, dizem que essa eleição não valeu porque foi feita sob pressão e elegem um outro Papa que vai outra vez para Avignon. E criam-se aqui duas séries de Papas, o Urbano VI e os seus sucessores em Roma e os Papas de Avignon. Quando chega ao princípio do século seguinte, portanto do século XV, cardeais de um e do outro lado reúnem-se em Pisa, depõem estes papas e elegem um terceiro, que seria o único. Simplesmente nenhum dos outros abdicou e passou a haver 3 papas. E é o sucessor deste Papa de Pisa que se chamará João XXIII. Claro está que não é o que entra na nossa série, que será o João XXIII do século XX. Mas é com esse que o imperador, portanto, enfim, o primeiro expoente da cristandade à altura, o imperador Segismundo,
convoca um concílio para Constança. E é o concílio de Constança, que finalmente, em 1415, vai resolver o problema, primeiro dizendo que o concílio é que tem que ser ouvido e tem que decidir sobre este problema, uma vez que a cristandade está dividida e ninguém quer dar o braço a torcer, passo o termo, e que, na sequência disto, depois em 1417, aceitando a demissão do Papa de Roma, o Papa Gregório XII, para resolver o problema, demitiu-se, demitindo o concílio o Papa de Avignon, que entretanto tinha vindo aqui para a Península Ibérica, e esse recusou-se sempre a admitir-se, e também o dito Papa de Pisa, não é? O Papa dito também João XXIII. Portanto, aí resolve-se o cisma. Com o Papa Martinho V, como já disse, em novembro de 1417. Só que ficara essa afirmação da superioridade do concílio. É certo que nós a podemos tomar como uma realidade, digamos, situada, porque foi para resolver aquele problema, porque a autoridade papal tinha 3 afirmações, qual é que era a que valia, então o concílio afirmou-se. Depois, na nossa compreensão católica das coisas, com certeza que o concílio é um órgão máximo, mas reunido em torno do sucessor de Pedro, como os apóstolos também o estavam. Bem, é por causa disto, e porque o concílio de Constança também decidiu, noutro decreto, que estas assembleias se reuniriam periodicamente, que o Papa Eugénio IV, que é o sucessor de Martim V, vai reunir o concílio de Florença. Ou melhor, vai trazer para Florença um concílio que já tinha estado em Ferrara e que já tinha estado em Basileia. Mas esta fase de Florença, digamos, o concílio de Florença, vai ser muito importante. Porque se nós olharmos para a série dos 21 concílios e quisermos ver um concílio onde tenham estado representados e tão representados, quer o Ocidente Latino como o Oriente Grego, é o de Florença. Nesse sentido, não há nenhum concílio tão ecuménico como o de Florença. Se ecuménico quer dizer com a representação da ecúmena, portanto, do mundo cristão, então não houve nenhum concílio que tivesse tido tantos representantes, quer do Ocidente como do Oriente, como a de Florença. Porque veio o Imperador, veio o Patriarca de Constantinopla e veio muito mais gente do Oriente. E daí que continua a ser um concílio marcante até para o atual diálogo ecuménico. Ou seja, como as questões que até aí dividiam, e infelizmente continuaram a dividir os cristãos latinos dos cristãos gregos, foram aí afloradas, mas mais que afloradas, foram debatidas, e debatidas com bastante liberdade, quer de uma parte, quer de outra. Se finalmente chegou a um consenso, um grande consenso, que são as afirmações do Concílio de Florença, em relação a esses pontos, portanto, em relação à compreensão do Espírito Santo e à sua procedência do Pai e do Filho, como dizemos os latinos, que os orientais gostam mais de manter naquela fórmula estrita de Constantinopla, dizendo que procede só do Pai, mas compreendendo já o que é que os latinos querem dizer, que essa origem no Pai também é depois compartilhada com o Filho. Também questões disciplinares e até o alargamento da compreensão das coisas para que no Oriente possa ser assim e no Ocidente possa ser de outra maneira. Isto tudo já está em Florença. Daí que os textos de Florença e que a união de Florença, embora efêmera, já explicarei porquê, são hoje recuperados no atual diálogo católico-ortodoxo ou greco-latino. São muito importantes, porque, repito, Florença foi, efetivamente, o mais ecuménico dos concílios da longa série de 21, que já contamos. Porque mesmo o Concílio Vaticano II, com toda a abertura que teve, com a participação de observadores ortodoxos, não teve, nem de perto nem de longe, a participação, digamos, paritária de tantas figuras do mundo grego e do mundo ortodoxo como teve Florença. Infelizmente não vingou. E não vingou porquê? Porque o concílio acontece aí, portanto, 1437, 38, 39, por aí fora, mas a seguir os gregos voltam para a Grécia, no sentido cultural e eclesiástico do termo. Nem todos, aliás, tinham concordado com essa união, embora a maioria o tivesse feito. E depois o que vai acontecer na década seguinte é a expansão turca e a conquista de Constantinopla. Portanto, a Igreja Oriental ligada ao Império Oriental vai agora subsistir noutros moldes e mais cortada do Ocidente sob o domínio otomano. Mais isolada também. Mais isolada. E, portanto, aquilo que em Florença poderia ter começado no termo
em termos de uma verdadeira reunificação das duas partes da Igreja, não teve o sucesso pretendido. De qualquer maneira, o Concílio de Florença, repito, é um marco importantíssimo para este caminho de reencontro dos cristãos do Oriente e do Ocidente. Uma afirmação dessa possibilidade ecuménica que este concílio nos deixa. Voltamos a encontrar-nos de 8 dias, São Manuel, e com os nossos telespectadores que nos acompanham nesta apresentação da história dos concílios ecuménicos na vida da Igreja Católica.